Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo João Paulo e hoje mais um vídeo da nossa série que eu respondo perguntas lá feitas na caixinha de perguntas do Instagram. Então se você não me segue lá, me siga, o link está aqui embaixo, é só clicar no link para me seguir no Instagram. Manda suas perguntas que tem caixinha de perguntas abertas todos os dias e todos os dias eu respondo dúvidas de todos os seguidores. Mas toda semana eu trago alguma pergunta para vocês aqui no YouTube, então eu posso destrinchar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais a resposta. A pergunta dessa semana foi feita pelo Ale.amaral10. Ele fez a seguinte pergunta: para quem busca dividendos, FIIs são melhores que ações? Para quem não sabe, FIIs são fundos de investimento imobiliário, é fundo imobiliário mesmo. Então a resposta é, no geral, é verdade. Isso porque fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do seu resultado semestral em forma de proventos. Geralmente eles fazem isso mensalmente, então todo mês eles pegam ali a receita do aluguel, tiram todos os seus custos, tiram ali as taxas que eles cobram e 95% desse lucro tem que ser distribuído para os acionistas. Às vezes vai um pouco mais, só que o mínimo é 95%. Como consequência, eles distribuem muitos dividendos. Por isso que o dividend yield de fundos imobiliários hoje está na casa de 5 a 8%. A grande maioria deles está nessa faixa. E eu digo hoje porque isso varia com o tempo. O mercado precifica fundos imobiliários com uma taxa de risco acima dos investimentos de baixo risco, como o Tesouro Direto. Como a Selic hoje está na casa de 2%, então o dividend yield dos fundos imobiliários cai. Ou seja, o mercado paga um pouco mais caro pelos fundos imobiliários porque eles estão rendendo mais do que a Selic ainda. Então, conforme a Selic for caindo, esse dividend yield também vai caindo e o preço dos fundos imobiliários, da cota dos fundos, vai subindo. Mas o que importa para a gente hoje é que estão distribuindo de 5 a 8% aí de dividend yield. Mas nas empresas, nas ações, a gente também tem algumas empresas que pagam até 100% do seu lucro em forma de dividendos. Para você olhar isso, você tem que olhar um indicador chamado payout, que é o percentual de dividendos distribuídos em relação ao lucro da empresa. Se uma empresa, por exemplo, lucrou 100 milhões em um determinado período e ela distribuiu 100 milhões em forma de dividendos, então o seu payout é de 100%, porque 100% do lucro foi distribuído como dividendos. Então toda empresa que tem esse valor próximo de 100% são empresas que pagam muitos dividendos. Às vezes a empresa tem um payout elevado, mas o dividend yield é um pouco mais baixo. A gente vê isso no caso da Ambev, por exemplo, que ela tem um payout de 100%, mas seu dividend yield não chega nem a 4% hoje. Isso porque o preço da ação está um pouco mais caro do que os padrões do mercado. Por isso que o dividendo por ação, que seria o dividend yield, é tão baixo assim em relação ao payout. Isso é o mercado precificando o risco da empresa. Como a Ambev é uma empresa altamente segura, com enormes vantagens competitivas, líder de mercado, então o mercado aceita pagar um pouco mais caro pelas ações da Ambev, porque são ações de baixo risco, em comparação a outras empresas do nosso mercado. Mas temos outras várias empresas com dividend yield elevado, payout elevado e dividend yield elevado. Nós temos, por exemplo, a Taesa, que seu dividend yield é acima de 8% hoje. Então a gente vê que é um dividend yield até elevado mesmo em comparação a fundos imobiliários. Por isso que eu falei que, no geral, é verdade que fundos imobiliários pagam mais dividendos. Mas também temos algumas empresas que pagam muitos dividendos. Por isso que não existe uma resposta certeira. Os fundos imobiliários são, sim, uma ótima opção para quem busca dividendos recorrentes mensalmente, mas também temos ações que pagam dividendos muito bem. Para isso, você tem que olhar o payout das empresas e o dividend yield, tanto de empresas quanto fundos imobiliários. Só tome cuidado para olhar somente esse indicador, porque ele pode trazer alguns riscos. Fundos imobiliários que têm dividend yield muito elevado costumam ter um risco maior atrelado a ele. E empresa, você tem que olhar também se o dividendo que ela paga é recorrente. Às vezes pode ser um não recorrente que deixa momentaneamente o seu dividend yield elevado, mas depois volta para patamares mais baixos. Então você tem que olhar o histórico desses dividendos. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal, me siga no Instagram para mandar mais perguntas e até a próxima, pessoal.